Universidade Católica de Pelotas. Rádio Universidade AM. ZYK 273, 1160 kHz. A informação em primeiro lugar. Começa agora na RU Universidade Repórter. Entrevistas, notícias e opinião sobre os fatos de diversos segmentos da cidade e região. Produção e apresentação, Roberto Costa. Quatro horas, 5 minutos, 4:05, a hora oficial do Brasil. Temperatura de 24 graus aqui na capital nacional do doce. Segunda-feira, 4 de abril do ano da graça de 2011. Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando pelo canal 1160 da Rádio Universidade Católica de Pelotas, mais um programa Universidade Repórter. Programa de número 1200, que tem o Jorge Alves na mesa de áudio, a Maria Angélica na produção do programa, Michel Burker nas reportagens, os comentários do Sérgio Augusto Cabral e a direção geral do professor José Maria Marques da Cunha. 4:07. A Angélica hoje providenciou um bate-papo com o Cláudio Miro Machado Ferreira, presta consultoria, assessoria, também participa de palestras e tem aí um trabalho relacionado a direitos autorais e registro de obras literárias. Nascido lá em Pedro Osório, que atualmente mora na Noiva do Mar. Ô Jumiro, obrigado pela presença, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, direitos autorais e registro de obras literárias, os direitos autorais, da forma como tu trabalha e faz as tuas palestras, ele é direcionado a livros? Exatamente. A Lei 9.610 de 98, que é a lei que regula toda essa questão dos direitos autorais, não é a única, porque existe uma lei que deve ser usada junto, que é a 10.753 de 2003, é uma lei que deve ser usada paralelamente junto com a 9.610. Mas a Lei 9.610 ela é direcionada a vários aspectos, tanto literários, livros, fonográficos, CDs, obras de arte, mas o meu foco realmente são os livros. É a mesma lei, inclusive, para o caso dos CDs, né, dos músicos, dos compositores. Exatamente, é a mesma música, é a mesma lei, exatamente, é a mesma lei. Tu te especializou no que diz respeito a obras literárias. Exatamente, eu comecei... Há uma diferença entre direitos autorais sobre compor músicas, por exemplo, já que a gente sabe que tem músicas que fazem aí um sucesso enorme, mas na voz de um determinado cantor, mas não foram escritas por ele, compostas por ele. Exatamente, é nesse momento em que entra o registro do autor, porque uma letra de música, como tu falou, ele é uma composição literária, ele é como se fosse um poema. A diferença é que posteriormente é colocada uma melodia, mas até no registro na Biblioteca Nacional isso é feito separadamente. A pessoa pode registrar a sua letra e pode registrar a melodia separada ou pode registrar as duas coisas juntos, mas o cerne, a essência do registro, do direito autoral, é a mesma para qualquer autor, de qualquer tipo de obra. Nesse sentido, a pessoa concebe, seja letra de música, poesia, livro, obra, música, enfim, registra ou não, há essa possibilidade junto à Biblioteca Nacional. O registro na Biblioteca Nacional não é obrigatório,
mas ele ajuda no futuro, caso haja alguns problemas, que de repente a gente pode debater depois, e nesse sentido a pessoa fica mais protegida. Mas tudo passa pela concepção do autor, pela criação do autor e o registro. E isso se aplica a qualquer tipo. O livro é a mesma coisa, quer dizer que se eu resolver escrever um livro, eu devo registrar, ou não é obrigatório? É obrigatório, não é? Como é que funciona? Não, obrigatório realmente não é. Isso está escrito na lei, mas eu sou um defensor assim, árduo do registro para fins de proteção no futuro. Com a questão da internet, da veiculação, de como as obras estão sendo copiadas indiscriminadamente, escaneadas e colocadas à disposição, de posse desse registro, o autor tem plena capacidade de comprovar que aquela concepção é sua, que aquela obra é sua. E isso eu defendo sempre, o registro sempre. Pois é, agora as pessoas, já é possível, por exemplo, ler livros através da internet, né? Certo, mas até nesse aspecto, Roberto, para a obra estar na internet é preciso a autorização do autor. Há casos em que o autor pode disponibilizar livremente. Para isso há uma categoria chamada Creative Commons, que é uma espécie de registro que se faz, até existe um escritório, não me lembro exatamente aonde, se é São Paulo, Rio de Janeiro, que a pessoa permite o uso dessa obra indiscriminadamente, seja só cópia com adulteração, cópia sem adulteração, cópia com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas existe aquele autor que tem a ideia de viver da sua produção, da venda da sua produção. E é para esses que boa parte da minha palestra, da minha assessoria, da minha consultoria é direcionada. Porque eu acredito que, como autor, como escritor, é uma tarefa, é um ofício que é extremamente justo, válido que a pessoa receba pela sua produção. Na verdade, essa luta sobre os direitos autorais, sobre o poder da obra, de quem vai vender, quem vai comprar, para quem vai vender, ela já vem de uns 300 anos. Então, isso que a gente está vendo agora, essa mudança na lei de direitos autorais, chamam de flexibilização. Alguns autores são favoráveis, outros são desfavoráveis. Há um debate bem amplo nisso aí, até porque não está definido ainda que tipos de alterações vai haver exatamente. Já houve a proposta, mas, enfim, está tudo tramitando. Mas eu acredito que eu defendo que é um direito do autor ganhar pela venda da sua obra. E é nesse aspecto que o direito autoral e o registro de obra literária, no aspecto que eu abordo, esclarece todo o autor, toda pessoa que se propõe a escrever, para que ela tenha o registro e a possibilidade de comercializar e distribuir a sua obra. Assim como na música existe muita pirataria também no livro, não? Muito interessante a tua pergunta. Sabe que no Brasil até não é muito comum, mas no Peru, se eu não me engano, eu peguei uma reportagem incrível. Lá se pirateia livros como se pirateia CDs no Brasil. E no Brasil isso não é comum. O mais comum que aconteceu foi de venderem a biografia que foi retirada das livrarias do Roberto Carlos. Fez um sucesso tão grande que acabaram que na época, agora eu não sei, se fazendo xerox, porque ela não poderia ser mais comercializada. Mas no Brasil a cópia de livros, como é no Peru, inclusive com capa, com todo o acabamento como se fosse uma obra original, é incrível. No Brasil não se vê isso. O que tem no Brasil? É muito cópia de xerox, né? Ou partes de livros, ou livros inteiros. E essa é uma das batalhas dos direitos autorais, né? Evitar que a flexibilização que a lei de direitos autorais propõe fiscalizar melhor essa reprodução, esse número de reproduções, mas eu não sei como seria feito isso. No Brasil, a questão das cópias, ela fica mais no nível xerox. E aí, claro, também teria que haver um controle. A ideia é que também haja um controle nessa área, né? A questão que tu está falando é de xerox, o que a gente mais ouve falar é o pessoal que é estudante, né, e que utiliza muitas vezes copiar um grande os livros para evitar o gasto com os livros. Pessoas
acabam xerocando, né? São livros técnicos, podemos dizer assim. Independente da área do livro, Roberto, seja técnico, seja literário, seja romance, seja conto, seja o que for, a lei é bem clara. É permitido cópia de pequenos trechos, desde que não seja para uso comercial. Entendeu? E existem regras acadêmicas de citação, direta, indireta. Quanto a isso não há problema. O problema é uma cópia integral de uma obra. Um dos exemplos que eu abordo na minha palestra é de uma professora de Minas Gerais, que ela fez um trabalho sobre o município, e até não é muito incomum esse tipo de obra atualmente. Por um lado é bom porque complementa a história dos municípios. Eu tenho visto isso em Rio Grande, em Pelotas, acho muito válido isso. E avisaram lá, enquanto ela estava num ônibus, que numa casa de xerox estavam reproduzindo o livro dela. Ela se dirigiu à delegacia, fez a queixa e junto com o delegado e algum pessoal foi lá e constataram a ofensa ao direito autoral. Quer dizer, as obras foram recolhidas, né, e depois o dono da casa iria sofrer um processo, enfim. Mas tudo se deu graças ao quê? A ela ter registrado a obra. Aí ela podia comprovar, mesmo que não estivesse registrado, ela poderia comprovar, porque estava o nome dela ali. Mas aí, graças ao registro e graças a ela saber do seu direito de não ter a sua obra copiada sem autorização, ela foi lá, buscou ajuda e depois, claro, a ideia é depois ir atrás da sua indenização. Né? Claro. E é muito caro para registrar, o trâmite ele é muito longo, é simples, como é que funciona isso? É incrível como é simples, Roberto, é incrível como é simples e barato. Um aspecto que eu abordo no início da palestra assim, são as formas equivocadas de registro. Por que eu chamo formas equivocadas? Porque ou são mais caras, ou são mais demoradas, ou não são tão seguras. Há uma técnica de se enviar para si próprio por correspondência, por correios, a obra. Isso é um problema, porque em princípio, a pessoa teria que guardar consigo aquela correspondência por tempo indeterminado, até que venha a dar um problema, e teria que ser aberto por um agente reconhecido da polícia, algum juiz, algum magistrado, compreende? Então é uma coisa que eu considero inadequada. Um outro aspecto equivocado que eu considero que é muito caro, não é que não possa fazer, mas eu considero que é caro, é registro em cartório. O preço para se registrar no cartório, 3, 4, 5 talvez páginas, é o preço para registrar na Biblioteca Nacional uma obra inteira, com toda a segurança que o registro na Biblioteca Nacional garante. Então, atualmente, o preço para se registrar na Biblioteca Nacional uma obra de qualquer volume de páginas, pode ser 5, 10, 100, 200, é R$20. O registro efetivamente, fora a despesa de envio de correio. Mas aí não sai mais que R$20 ou 15, dependendo de como a pessoa mandar. Mas pela segurança que dá, pela possibilidade no futuro da pessoa ter uma cópia, ou, enfim, para fins de processo judicial, haver qualquer situação, lá sem falar que contribui com o objetivo principal da Biblioteca Nacional, que é ser o depósito da cultura nacional. Né? A pessoa, quando registra lá, não está só apenas se segurando contra eventuais problemas, também está ajudando a construir a cultura nacional, quando deposita lá a sua obra. Então tem 3 formas de fazer o registro. A forma cartorial, a outra que tu falou aí, que tu não deu um nome, eu chamo de correios, porque a pessoa envia para si própria obra, mas eu não considero isso seguro, sinceramente. Não. E a Biblioteca Nacional? A Biblioteca Nacional. Existe uma outra categoria que eu chamo de atravessadores. Nesse aspecto é interessante, porque a gente sabe que existem pessoas que se predispõem a fazer. Se o autor quiser, ele não precisa dispor desse tipo de serviço. Inclusive, até a Biblioteca Nacional tem ali na sua página oficial uma tarja explicando para as pessoas que esse é o único órgão oficial para registro. Existem postos estaduais, que não são todos os estados que têm, mas eu sou um fã da Biblioteca Nacional e defendo até o último momento que o autor registre na biblioteca.